boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 5. Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Meu querido aluno que está nos acompanhando agora ao vivo, que nos acompanha depois, que está acompanhando a gente em outros horários alternativos, é claro, o canal Educação fica aqui tudo gravadinho para você consumir esse material de altíssima qualidade, seja em qual horário for. É claro que quem está presente ganha aquele salve, tem aquela interação na hora, tem aquele jogo de ideias aqui, aquele trocar de ideias aqui na hora. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, hoje na nossa sexta-feira, sextou, hoje dia 26 de agosto. Hoje vamos tratar, olha só, de pronomes relativos. Galera, esse conteúdo é muito legal e é muito importante, gente. E aí vocês vão perceber a interdisciplinaridade. Esse conteúdo aqui, gente, tá lá na análise linguística, tá lá na língua portuguesa. Você deve usar na hora de escrever a sua redação. Tá em tudo, gente. Tá misturado. Você tem que estar de olho aberto. Porque quem são pronomes relativos? O que é que esses pronomes fazem? Para que eles servem? Como é que você os utiliza? Tem que estar na ponta da língua aí no encontro de hoje. Vocês terão esse reforço de falar sobre pronomes relativos, relative pronouns, que é muito próximo de como você os usa em português. Tá bom, gente? Então hoje vamos tratar um pouquinho mais sobre gramática. Hoje a gente vai, olha só, para análise gramatical, vamos para análise sintática. Tá bom, gente? Esse é um conteúdo que você encontra na Sintaxe. Vem comigo, nosso encontro hoje tá demais. Olha só, eu sou o professor Adriano, seu professor de inglês, você já conhece aqui do canal. Nossa aula de inglês está começando e hoje nosso conteúdo é trabalhar com os pronomes relativos, os relative pronouns. Quem são esses benditos pronomes? O que é que eles fazem? Qual é a função deles? Vamos lá? Sextou, hoje dia 26 de agosto, sexta-feira, dia maravilhoso, vamos que vamos. Galera, para que a gente possa usar essa classificação sintática, syntax, sintaxe, você precisa primeiro pegar a raiz. E a raiz não está na sintaxe, a raiz está na morfologia. Então vamos fazer aí uma análise, ó, morfossintática, morfologia, morfoforma, a forma que a língua assume para poder fazer as suas funções. E a sintaxe, professor, é a organização, gente, os termos dentro da sua frase. Os termos, qual é a organização, quem é que é sujeito, quem é que é verbo, quem é que faz a ação, quem é que recebe a ação, quem é que sofre com a ação, onde que acontece, tudo isso aí é o teu texto na sua análise sintática. Beleza, gente? Então vamos lá, porque além disso a gente vai praticar. Galera, nosso conteúdo é pronomes relativos, mais importante do que isso é você já ter o conteúdo prévio de pronomes interrogativos. Quem tem pronomes interrogativos na morfologia não perde os pronomes relativos na sintaxe. Uma coisa está juntinha da outra. Não esqueça, uma coisa está sempre juntinha da outra. Show de bola, gente? Então é isso. Tá sempre juntinho. Vamos começar então falando dos pronomes interrogativos, para que depois a gente chegue nos pronomes relativos. Show de bola? Professor, e qual é a habilidade que nós iremos desenvolver, que nós iremos trabalhar para o encontro de hoje? A habilidade será a habilidade de número 17. A habilidade de empregar de modo inteligível os pronomes relativos. Vamos ver então hoje, ó. Who, which, that e whose. Vamos ver mais dois hoje
também, tá bom? Vamos ver também o whom e vamos ver também o where e o when. São mais 4, então, na verdade. Tá bom? Galerinha, isso tudo na construção, olha aí a sintaxe, hein? De períodos compostos, tratando aí de períodos compostos por subordinação. Vamos falar de tudo isso, se preocupe não. Não se preocupe que a gente vai tratar do que são períodos, como é que eu entendo períodos compostos e que relação é essa? Uma relação de subordinação entre as orações do período. Vamos lá então, né, gente? Vamos que vamos. Que nosso encontro tá só começando, vamos para cima. Olha só. Take a closer look, dá uma olhadinha mais de perto. Dá uma olhadinha mais de perto. Take a closer look. Vamos começar com os double age questions. Professor, por que você chama aí de double age questions? Esses daqui, galera, são os pronomes interrogativos. Pessoal, o que são pronomes interrogativos? Pronomes interrogativos são aquelas palavrinhas que vão indicar o que é que você quer como resposta quando você estiver fazendo uma pergunta. Ah, professor, então quer dizer que na minha pergunta já vai ter o indicador de que eu vou receber como resposta alguma coisa esperada? Perfeitamente. Olha só então os nossos exemplos. Pessoal, em inglês a gente chama de double age questions. Por quê? Porque são aquelas expressões, palavrinhas que começam com WH. Ah, professor. Então quer dizer que todas elas iniciam com WH? Todas não. Mas a maioria delas sim, só tem uma exceção. Então, gente, isso vai facilitar a nossa vida de uma maneira enorme, porque você não vai precisar prestar muita atenção, muito detalhe em que expressão é essa, porque na hora que você identificar WH, você já vai ter certeza do que você está falando. São expressões que iniciam com WH. Esses são os seus pronomes interrogativos. Olha como é pergunta. Double H questions. São perguntas, são questões. Olha aí o pontão de interrogação bem no meio, ó. Pergunta, questão. Pessoal, o primeiro deles é o who. Esse who, olha o WH aí, ó. Who. Esse aqui, gente, é o quem. Beleza? Esse é o quem. Pessoal, se você pergunta quem, você está perguntando por uma pessoa. Concorda? É ou não é uma pessoa? Gente, se é quem, é uma pessoa. Não tem para onde ser outra coisa, não. É uma pessoa. Quem fez isso? Quem está trabalhando hoje? Quem está a fim de aprender inglês hoje? Quem está ligadinho no canal Educação? Estou perguntando por pessoas. Logo em seguida, eu tenho mais um pronome interrogativo, what. Esse daqui é o que ou qual. Então, se eu pergunto, what is your name? Qual é o seu nome? What do you do? O que é que você faz? O que ou o qual? Beleza, gente? Que ou qual? What. Então, eu estou pedindo por uma informação. Esse que e esse qual são information. São informações que você está pedindo. Continuando aqui, eu tenho when. Galerinha, esse when é quando, pessoal. Quando. Então, você pode perguntar, tratando agora de tempo. Observe só. Tempo. O tempo em que alguma coisa acontece ou acontecerá. Aí você chama isso de when. Quando. Pessoal, é uma expressão temporal. Então, eu estou pedindo aí tempo. Quando você estuda? Quando você trabalha? Quando você tem aulas de inglês? Eu estou pedindo por tempo. Mais um deles agora é o which. Ih, professor, esse which
e esse what são parecidos? São. Esse which, ele vai ser qual? Somente qual. Mas esse aqui, ó, já vou dar o spoiler para vocês. Ele vai te dar opções. Ih, professor, então quer dizer que esse which, ele vai me perguntar qual e vai me dar as oportunidades, as alternativas. Então, ele vai te perguntar assim, ó, qual é a sua sobremesa favorita? Olha aí, ele te dá as opções. Sorvete ou bolo? Essas são as opções. Então você pergunta utilizando which. Which are your favorite dessert? Aí você responde qual? Você pede as opções. Qual é a sua sobremesa favorita? É bolo? É sorvete? É pudim? Então, quando você utilizar esse which, na hora que você visualizar ele como pronome interrogativo, deixando bem claro, como pronome interrogativo, esse which, ele vai te dar opções. Esse which vai te dar oportunidades para fazer alguma coisa. Tá ok, gente? Para escolher alguma coisa ou oportunidade para que você possa resolver algum problema, responder de alguma maneira aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo perguntado. Tudo bem, gente? Essa é a função do pronome interrogativo which. Te dar opções. Qual? Quais? Seguindo aqui o bonde, olha só, o próximo é o where. Pessoal, esse where é o nosso onde ou aonde. Quando você pergunta para alguém onde, é claro, né, pessoal? Você está falando de lugar. Se você pergunta onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, onde você está falando de lugar. Você está esperando que a pessoa te responda um lugar. Então, onde você assiste aulas? Ah, no canal Educação. É um lugar, é o local onde aquilo acontece. Onde? Onde é que você trabalha? Onde é que você mora? Onde você está nesse momento? Onde? Esse onde ele vai te dar localização. É uma expressão de lugar. Beleza, gente? Tranquilo e favorável. Vamos ver mais um? O próximo deles. Ih, professor, você disse pra gente que eles todos começavam com WH. Disse não, viu? O how é o única exceção. Não começa com WH. Ele perdeu o W durante os anos e anos e anos de uso da língua inglesa, que é o how, pessoal, é o how. E esse aqui é o como. Professor, é o como de comer? Não. Não é verbo, não, galera. Não é o verbo comer. Esse como aqui é o como de maneira, de modo. O modo que alguma coisa aconteceu ou acontece. A maneira de se fazer alguma coisa, de se realizar alguma atividade. É esse o sentido desse how. Como? Então pode ser, por exemplo, um meio de transporte. Como você vai para a escola? Como você vai para o trabalho? Como você se locomove? Ah, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou a pé. Essas são as possibilidades de uso do como. Além do mais, você pode falar, olha só, usando o how, como você está. How are you? E esse como vai servir para falar de maneira. A maneira que você está, eu estou bem, eu estou triste, hoje eu estou estressado, hoje eu estou calminho, estou tranquilo. É claro, isso a depender de cada situação, né, galera? A depender de cada momento. Mas aí, novamente, você já entende o uso desse how. É o nosso como, beleza, gente? De novo, não é o como de comer, é o como para ideias, para que você possa trazer a sua ideia de maneira,
A maneira como aquilo acontece ou aconteceu no passado. Esse é o how. É o único que foge aí do WH. Só tem o H, o W foi embora. E por fim nós temos o why. Gente, esse why ele faz casal, ele é o parzinho do nosso because. Olha só. Os dois significando porquê, mas isso tem que ter cuidado. Em português, nós temos uma ideia somente. Não, nós temos 4. A ideia realmente é única, é a ideia de razão, motivo, o porquê de você fazer alguma coisa. Mas tem 4 possibilidades. Quais são as possibilidades de porquê, gente? Na língua portuguesa, você tem 4. Quais são as possibilidades? Em língua portuguesa, você usa porquê junto, com acento, junto, sem acento, separado, com acento e separado, sem acento. É dessa maneira que você usa os porquês da língua portuguesa. Mas em inglês, isso é um tanto diferenciado. Por que, gente, que é diferenciado em inglês? É mais fácil, observa bem. É mais fácil, gente. Por que, professor, que você diz que é mais fácil? É claro que é mais fácil, observe bem. Só são 2 possibilidades. Só são 2 possibilidades. Se só são 2 possibilidades, é muito mais fácil do que as 4 da língua portuguesa. Olha aí, ó. Em português tem 4, em inglês só tem why e because. Why, para trabalhar com a forma interrogativa, olha o tamanho da interrogação aqui, e o because, para falar de forma afirmativa. Tem uma exceçãozinha, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês, não. O que mais importa é que você esteja de olho para perceber que em português nós temos 4 porquês e em inglês só tem 2. Um para perguntar e outro para responder. Ok? Então aí eu coloquei que é a forma afirmativa, mas esse because também pode ser negativo, né, gente? A depender do contexto. Mas ele vai ser resposta. Esse because nunca, jamais te faz uma pergunta. Esse because, ele só te dá respostas. Ok, gente? Então aqui foi só uma introdução geral, só para vocês terem uma visão geral, um mapa inicial aqui do que são esses pronomes interrogativos e para que a gente usa. Vamos então para frente, que aqui vocês vão observar com mais detalhes o uso de cada um deles. Observe bem, eu dividi em 2 partes para que não fique tanta informação em uma só. Observa só. Aqui em cima nós temos aí double H questions. Mais uma vez, esses são os pronomes interrogativos. O próprio nome já diz, serve para fazer perguntas, serve para fazer interrogações. Galerinha, observa só. O primeiro deles a gente já viu, né? O what é o que ou qual. Perceba, ele quer de você uma informação. O que você comeu hoje? O que você está fazendo? O que você estuda? O que você quer? Tudo isso aí, gente, é nada mais, nada menos do que te pedindo por uma informação específica, não é mesmo? Tá te perguntando aí uma informação específica. Tá querendo saber aí o que, o qual. Beleza, gente? Esse aí é o nosso primeiro double H question. What? O que ou o qual. Olha o segundo. Nosso segundo double H question é o when. Professor, esse aí é o quando. Gente, olha a pergunta. Quando? Se eu te pergunto quando alguma coisa aconteceu, quando? A tua resposta ela tem que ser tempo, não é isso, galera? Tua resposta ela tem que ser
tempo. Quando você estuda, quando você trabalha, quando você se diverte, quando você vê a sua família. Esse quando ele pede tempo. Eu trabalho todos os dias. Eu vejo a minha família todo final de semana. Quando você viaja, eu viajo nas férias. Tudo isso aí, gente, é ou não é possibilidade de tempo. Quando que alguma coisa acontece. Esse é o nosso segundo pronome interrogativo. Olha o terceiro. Nosso terceiro pronome interrogativo é o where. Não confunda, não confunda. When termina com N. Where, nós temos aí RE no final. Where. Esse where é o nosso onde, pessoal. Onde. Esse onde, claro que está pedindo de você uma informação referente a lugar, pessoal. Onde você vai? Onde você está? Onde você mora? Onde você trabalha? Esse onde quer saber de um lugar. Então, é uma pergunta sobre place, lugar, ou position, uma posição em que você se encontra. Onde você está? Eu estou no carro, eu estou em casa, eu estou na escola, eu estou trabalhando. Tudo isso aí é uso do where. Esse foi o nosso terceiro pronome interrogativo. Vamos para o nosso quarto pronome? Observa aí o quarto pronome. Esse é o which. Lembrando que esse quarto pronome, o pronome which, ele é qual, mas ele é diferente. Ele é diferente do what. Professor, qual é a diferença? Qual é a diferença desses dois? A diferença entre os dois é que esse what vai te pedir uma informação. E o which, ele vai te dar o quê? Um número limitado de possibilidades. Ele vai te dar opções. Ok, gente? Então aqui você já vai encontrar as opções. Ele vai te perguntar e vai te dar as opções que você pode responder. Então você pode perguntar assim: qual a sua aula favorita? Qual seu professor predileto? Gente, quando você pergunta isso, é claro que você está perguntando e dando opções. A pessoa que está te respondendo, ela vai responder as opções, uma das opções. Ela vai te responder uma das possibilidades que você está dando para ela. Então, essa é a diferença principal, viu, galera? A diferença central entre o which e o what. O what não te dá informação nenhuma, ele pede por informação. Ele quer que você diga que informação é essa. Essa é a diferença. Ele quer que você diga qual é a informação. Ao contrário do which, ele te dá as possibilidades, ele te dá quais são as possibilidades, o que é possível a partir dali. E é claro, né? Quando você está com as possibilidades na mão, aí é mais fácil, né? Which, qual, quais, uma das opções. É assim que você usa esse pronome interrogativo. Número 5. Vamos ver o nosso quinto pronome interrogativo. Este é o who, pessoal. Olha aí, ó. Who. Esse é o quem. Galerinha, quem é importante demais, porque esse quem se refere a pessoa, a uma identidade, a uma pessoa. Quem mora com você? Quem é seu melhor amigo?
Quem trabalha com você? Quem está ao seu lado quando você precisa? Este é o uso desse who. É o quem. E eu vou já fazer uma diferenciação entre o irmãozinho do who. Olha só, eles são dois, viu? Nosso próximo slide, no número 5, eu repito o who e trago para vocês a diferença, porque ele vai ser diferente de acordo com a sua função. Como assim de acordo com a função, professor? Pois é. Lembra que em português e em inglês, todos têm seu papel, sua posição, seu objetivo dentro da frase. Toda palavra tem um objetivo dentro de uma frase. Toda expressão tem uma função desempenhada. Perceba que isso é a sintaxe. É como se organiza o seu texto. Entendeu? Então, assim, ó, se você vai organizar o teu texto, você tem que perceber quem é sujeito, quem é verbo, quem é o objeto que está ali. E isso, é claro, é importantíssimo para o uso dos pronomes interrogativos. E também para o uso dos pronomes relativos, que eu vou já começar com vocês, essa determinação ela é fundamental. Identificar quem é sujeito, identificar quem é objeto, vai determinar quem é o pronome interrogativo também. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Observa, na continuação aqui dos double weight questions, observa como nós continuamos falando de who, mas agora a gente vai falar de whom. Vamos falar dos dois. Ali era o número 5, né, galera? Vou falar agora do 5 e do 6. Professor, qual é a diferença? A diferença, ou melhor, a semelhança primeiro, aí depois eu falo da diferença. A semelhança é que ambos tratam de pessoa. Ambos tratam de pessoa. E a diferença, professor? Qual é a diferença? São diferentes? Não, são diferentes sim. Tem e muita diferença. Qual é a diferença deles, galerinha? A diferença entre eles é que se você lembra que a sua frase tem sempre sujeito, verbo e objeto em inglês, professor, como é que eu vou identificar isso na minha frase? Perceba quem é o verbo. Professor, como é que eu sei o que é verbo na minha frase? Gente, verbo é aquilo que te dá ação, ou estado, ou fenômeno da natureza, como aquilo aconteceu. Choveu, fenômeno da natureza. Fiquei sentado, é estado, não está fazendo nenhuma ação. Trabalhei, ação. Mostra uma ação de como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu. Se você identifica seu verbo, fica tudo mais fácil. Porque quem vier antes é sujeito e quem vier depois é objeto. Professor, eu posso aplicar essa regra à língua portuguesa? Não. A língua portuguesa, ela é menos estável do que a língua inglesa nesse ponto. O que é que eu quero dizer com isso? Que a língua portuguesa vai ter dificuldade com isso daí. Mas a língua inglesa não. O que vier antes de verbo é sujeito. O que vier depois do verbo é o seu objeto. Simples assim. Professor, e qual é a diferença do who e do whom? Você explicou tudo isso para poder falar para a gente que os dois se referem à pessoa, verdade, mas o who é pessoa, é identidade, é pessoa, colocando de novo, é pessoa, sujeito. Ah, professor. Então é a informação que eu quero, a pessoa que eu quero antes do verbo. E o whom, por sua vez, esse já vai ser, olhe bem, já vai ser a pessoa que está na posição de objeto da frase. Professor, eu estou confundindo aqui as coisas. Como é que é pessoa e é objeto? Cuidado. Não é por aí. A explicação não é essa. A diferença é que pessoa pode sim ser objeto de frase. Eu estou falando de função sintática. Objeto,
função sintática. Estou falando de um objeto que você tem na sua casa, não. Estou falando da função, de estar recebendo a ação do verbo. Eu cortei carne. Eu sou o sujeito. O verbo é o verbo cortar e a carne é aquilo que está sendo cortado. Carne é o objeto. Mas se eu digo que eu cortei meu dedo agora é o objeto. Que foi aquilo que eu cortei. Eu cortei meu amigo sem querer, olha só. Terminei cortando. E aí eu cortei o dedo do meu amigo quando a gente estava cozinhando. Mas é uma pessoa, professor. Pois é, mas a função dele na frase é função de objeto. É isso que eu quero que você perceba. É isso que eu quero que você perceba. Preste atenção no exemplo. Eu mandei uma carta a Mariana. Olha só. Eu sou o sujeito. O verbo é claro que é o verbo mandar. E eu tenho dois objetos. O primeiro objeto é a carta. Aí é um objeto mesmo. É aquilo que eu mandei. E o segundo objeto é quem recebeu. E a Mariana é um objeto, professor? Pois é, o objeto da frase. É o objeto função sintática. É uma pessoa que recebeu aquela carta. Então ela é objeto na frase, por quê? Porque ela está recebendo a função. Recebendo aquilo que o verbo está fazendo, a ação do verbo. Que no caso é o verbo mandar. Tudo bem, gente? Conseguiram distinguir? Fazer a diferença entre pessoa e objeto no que eu estou falando? Pessoa nem sempre é sujeito. E pessoa nem sempre é objeto. E objeto da vida real, uma TV, um carro, são objetos na vida real, mas nem sempre ocupam a função de objeto. Tá ok, gente? Nas nossas frases. Professor, como é que um objeto pode ser sujeito de uma frase? Pode. O carro atropelou uma latinha. Olha só. Se é o carro que fez a ação, é claro que esse carro vai ser o seu sujeito. Está antes do verbo, é o teu sujeito. Entendeu? Pois é. Essa é a diferença entre o who e o whom. E essa diferença é crucial para nossa próxima parte do encontro de hoje, viu? Quando a gente estiver tratando de pronomes relativos. Isso tem que ficar bem claro, ok? Bem claro. Feita essa diferença, vamos para o número 7. Olha bem. Nosso número 7... é o whose. Olha só. Whose. Este é o de quem. Professor, de quem? Pois é, marcação de posse. Posse. De quem é essa caneta? Se eu pergunto de quem é, de quem tem a posse dessa caneta, não é mesmo? De quem? Quem a possui. Se eu pergunto de quem é esse carro, quem tem posse desse carro. De quem é este? De quem é este? De quem é esta aula? É a posse. É a aula. De quem é este carro? É o dono do carro. De quem é este lápis, esse pincel? É o dono. Eu estou falando de quem? Posse. A posse de alguma coisa. Número 8. Porque já falamos dele, já trouxemos inclusive o parzinho romântico dele. Quem é o par romântico do why? É o because, pessoal. Ambos com a ideia de porquê. Lembrando que em português a gente tem 4 possibilidades de porquê. Em inglês são apenas 2. Because e why. Esse why, porquê de pergunta, e o because é o porquê de resposta, seja ela afirmativa ou negativa. Então eu estou te dando, meu querido aluno, uma razão, um motivo para aquilo. Essa é a ideia do why, te dá o motivo, a razão, por que que aquilo é daquela forma. Por que que você não foi à aula? Tive um contratempo, me atrasei, perdi o ônibus. Por quê? Você está me dando a razão. Você está me dando o motivo. Por que que você não gosta de sorvete? Por isso tem gente que não gosta de sorvete. Pois é, tem gente para tudo, né, galera? Por que você não gosta? Porque é muito doce. Porque é com você.
E, por fim, para a gente encerrar a primeira parte do encontro, nós vamos utilizar o how, nosso pronome interrogativo número 9. Esse how é o como. Professor, é o verbo comer? Não. Esse how é a ideia de como, maneira. É a maneira, way. É a maneira com que alguma coisa acontece. Foi de maneira rápida, foi de maneira fácil, foi de maneira simples, foi de maneira saborosa, foi de maneira complexa, foi de que maneira? De que maneira aquilo aconteceu? O como? Como que você vai para a escola? Ah, eu vou a pé, eu vou caminhando, eu vou de carro, eu vou de ônibus. É o como. Esse como, ele vai servir para isso, para te dar a maneira. De que maneira aquilo aconteceu? Como é que foi a aula? A aula foi boa. A aula foi legal, a aula foi produtiva. Como? De que maneira aquilo aconteceu? Então, quando você perguntar a alguém como, perceba que a sua resposta vai ser a maneira em que aquilo aconteceu, a maneira da qual aquilo acontece ou aconteceu no passado. Beleza, gente? Então aí nós fizemos uma revisão zona do que são esses pronomes interrogativos. Vimos os 9, tá bom? Vimos os 9. Relembre aqui comigo, professor, agora. What é o primeiro deles. O que ou qual busca uma informação. O segundo deles é o when, é o quando. Ele está buscando uma resposta relativa a tempo. O terceiro deles é o where, onde ou aonde, busca uma resposta referente a lugar, posição. O quarto, nós vimos, é o which, é o qual, falando agora de opções. Opções para as coisas que você gosta, que você quer, que você tem. Número 5, who, quem. Esse who tratando de pessoa. Juntinho dele nós temos também o whom. Só adicionei um mzinho no final, ó. O who é aquele que identifica pessoa sujeito da frase e o whom, pessoa objeto da sua frase. Lembrando aí que é a função sintática. Número 7, whose, de quem eu estou falando aí de posse, de quem algo pertence. E o número 8, why, porquê, a razão das coisas serem ou acontecerem. E o nosso número 9 é o how, como, de que maneira aquilo acontece ou aconteceu. Esses são os pronomes interrogativos, gente. E aqui é a introdução para a gente poder chegar no conteúdo da aula de hoje, que são os pronomes relativos. Tudo bem? Pessoal, como vocês já sabem, a gente faz agora um intervalo rápido. São só 3 minutinhos, é só o tempo de beber uma água e retornar, tá bem, gente? É rapidão para que a gente continue tratando dessas palavrinhas que vão dar ideias, apontamentos para as nossas perguntas, mas agora tratados com função sintática de pronome relativo. Vamos de intervalo, já já a gente retorna.